A pequena Flora Drummond tinha 5 anos e não olhava para ninguém. Não falava, não respondia, não se mexia. Durante meses, tentaram de tudo e nada mudou. Até que Viviane Ferreira, a faxineira da clínica mais cara de São Paulo, entrou na sala para limpar o chão. E foi exatamente aí que algo inesperado aconteceu. E quando Leopoldo Drummond percebeu para quem a filha dele estava olhando, o passado que ele tentou esquecer por anos voltou de uma vez só. E dessa vez, ele não tinha como fugir. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. R$120 mil por mês. Era isso que Leopoldo Alvarenga Drummond pagava para que a filha de 5 anos olhasse nos olhos de alguém. Qualquer pessoa, uma terapeuta, uma enfermeira, o segurança da portaria, não importava. 5 meses naquela clínica no Itaim Bibi, e Flora continuava no mesmo canto do mesmo tapete, com as mãos apoiadas nas pernas, os olhos grudados num ponto do chão que só ela conhecia. Naquela terça-feira, ele chegou 1 hora mais cedo. Cruzou a recepção sem olhar para ninguém, desceu o corredor com passos duros e parou atrás do vidro de observação. Do outro lado, a terapeuta do turno balançava um urso de pelúcia eletrônico na frente de Flora. Para cima, para baixo, para a esquerda. Flora nem piscava. Leopoldo apertou a mandíbula até doer. Virou para o coordenador que estava ao lado e falou baixo, mas o tom gelou o corredor inteiro. Isso não é avanço, é a mesma coisa de ontem, e de antes de ontem, e do mês passado. O coordenador abriu a boca. Leopoldo já estava andando. Empurrou a porta da sala da doutora Tatiana sem bater. Ela levantou os olhos do computador, tirou os óculos e colocou na mesa com aquela calma de quem já esperava. Tatiana, eu preciso de resultado, não de relatório. O processo da Flora tem um tempo, Leopoldo. A gente já conversou sobre isso. Tempo. Ele repetiu a palavra devagar. 5 meses de tempo. 120 mil de tempo. E minha filha está no mesmo lugar. Não está? Semana passada ela aceitou contato com a almofada sensorial por 40 segundos. Isso é progresso. 40 segundos com uma almofada. Ele passou a mão pelo rosto. Eu tenho reunião de conselho que dura menos e rende mais. Flora não é empresa, Leopoldo. Ele apertou o encosto da cadeira com força. Eu sei o que minha filha é. Por isso estou aqui todo dia. Saiu. Voltou para o corredor. Voltou para o vidro e foi aí que viu. Uma mulher estava dentro da sala de terapia. Uniforme azul desbotado, tênis gasto, cabelo preso com elástico qualquer. Tinha um pano úmido numa mão e um borrifador na outra. Esfregava o chão perto da janela, agachada, cantarolando baixinho. A faxineira da clínica. Leopoldo já ia chamar alguém para tirar a mulher dali quando os pés dele grudaram no chão. Flora estava olhando para ela. Não do jeito vago de sempre. Os olhos da menina acompanhavam o movimento da mulher. A cabeça virou quando ela trocou de lugar. Os dedos da mão esquerda se mexeram no tapete. Leopoldo soltou os braços. A mulher nem percebeu. Esfregava a mancha no piso e falava sozinha. Esse chão aqui é teimoso, viu? Parece gente que não quer sair do lugar. Mas sai. Tudo sai. É só ter paciência. Flora inclinou o corpo para frente, como se o som da voz daquela mulher valesse mais que o mundo. 5 meses de especialista caro, de brinquedo importado, de técnica com nome complicado. Nada. E agora, uma mulher com um pano na mão e uma conversa sobre mancha de chão conseguia aquilo. Leopoldo encostou as 2 mãos no vidro. A faxineira terminou, guardou o pano no balde e se levantou. Antes de sair, olhou na direção do vidro e parou. Os olhos dela encontraram os dele através do reflexo. O rosto, os traços, o jeito de apertar os lábios quando ficava séria. Tudo voltou de uma vez, rápido, sem pedir licença. Viviane Ferreira. Ela também reconheceu. O corpo endureceu por meio segundo. Os dedos apertaram o cabo do balde. Respirou pelo nariz, soltou devagar.
Não disse nada. Virou o rosto, ajeitou o balde na mão e saiu da sala com passos firmes. Passou por ele no corredor sem olhar para o lado, como se ele fosse qualquer pessoa. E isso acertou Leopoldo num lugar que ele não sabia que ainda existia, porque ele sabia exatamente quem era aquela mulher. E sabia o que tinha feito 10 anos atrás, quando escolheu a carreira, o sobrenome e o futuro que o pai montou para ele. Agora, ela limpava o chão da clínica onde a filha dele não olhava para ninguém. E a única pessoa que Flora escolheu enxergar, a única em 5 meses, era justamente a mulher que ele abandonou sem um telefonema. Leopoldo não pregou o olho naquela noite. Ficou sentado na beira da cama, com o celular apagado na mão, olhando a parede do quarto, que era grande demais para uma pessoa só. Cama de casal vazia, 2 mesinhas de cabeceira, copo d'água só de um lado. O apartamento era tão grande que Leopoldo ouvia o próprio eco quando deixava a chave na mesa da entrada. Um vazio que dinheiro nenhum conseguia mobiliar. Levantou às 5h40. Café preto sem açúcar, de pé, encostado na bancada de mármore. Colocou a xícara na pia sem lavar. Vestiu o terno. Saiu, 7h12 da manhã. A recepcionista quase derrubou o copo quando viu ele entrando. Bom dia, seu Leopoldo. O senhor está adiantado hoje. A Flora já está na sala? A sessão começa às 8h30, senhor. Ele concordou e foi para o vidro. A sala vazia, as luzes baixas. Ficou ali, parado, com as mãos nos bolsos, esperando. Não sabia exatamente o quê. Talvez quisesse confirmar que não tinha imaginado. Talvez quisesse ver de novo aquele pequeno movimento da filha que valiam mais que 5 meses de relatório. 7h38. A porta lateral abriu. Viviane entrou com o balde, o borrifador e o pano limpo. Mesmo uniforme azul. Acendeu a luz, colocou o balde no canto e começou a limpar as janelas. Bom dia, sala, disse para ninguém. Hoje a gente vai ficar bonita, né? Chão brilhando, janela limpa. Tudo no lugar. Leopoldo ficou imóvel atrás do vidro. Cada gesto. O pano em movimentos circulares, a parada para esticar as costas, a voz que ia preenchendo o espaço sem esforço. 8h40. Flora chegou com a terapeuta Juliana. Entrou devagar, passos arrastados, sentou no tapete de sempre. Mãos nas pernas, olhar no chão. Juliana começou a rotina, estímulos visuais, brinquedos sensoriais, voz controlada. Flora não mexeu um músculo. Viviane estava terminando de limpar do outro lado. Deveria ter saído, mas uma mancha no pé da estante insistia em ficar. Agachou, esfregou e começou a falar. Minha mãe sempre dizia que chão limpo é sinal de casa com dono. Passava pano 3 vezes por dia. Eu falava, mãe, a senhora vai gastar o piso. Ela ria e falava que piso gasto é piso amado. Flora virou a cabeça. Juliana congelou no meio do gesto. Os olhos foram de Flora para Viviane e voltaram. Flora deslizou pelo tapete devagarzinho. Parou a menos de 1 metro de Viviane. Viviane não parou de limpar. Só baixou a voz um pouco. Fazia bolo de fubá toda sexta. A casa inteira ficava cheirando. O vizinho batia na porta só para pedir um pedaço. Flora esticou a mão direita. Os dedos abriram devagar. A ponta do indicador tocou o pano que estava no chão, perto do joelho de Viviane. Juliana levou a mão à boca. Atrás do vidro, Leopoldo encostou a testa no vidro frio. O peito subiu e desceu pesado. As mãos que estavam nos bolsos agora estavam abertas contra o vidro. Viviane levantou os olhos. Encontrou os dele através do reflexo. Dessa vez, não desviou. Um rosto calmo, sem raiva, sem acusação, mas tinha uma firmeza naquele olhar que não precisava de palavra. Eu sei quem você é e sei o que você fez. Leopoldo sustentou 3 segundos. Depois virou o rosto. No estacionamento ficou encostado no carro com a chave na mão, sem conseguir abrir a porta. A filha não respondia a ninguém.
Ninguém. Em 5 meses. Mas respondia a Viviane. Agora a vida colocava os dois de volta no mesmo lugar. Viviane sabia que ia acontecer. Desde o segundo em que reconheceu Leopoldo atrás do vidro, as perguntas que ela achava que tinha enterrado fazia 10 anos começaram a cavar caminho de volta. Naquela noite, pegou o ônibus das 19h40 no ponto da Faria Lima. 1h30 até o Capão Redondo quando o trânsito ajudava. Não ajudou. Encostou a cabeça no vidro que tremia com o motor. Cheiro de diesel, música vazando de um fone, criança chorando lá na frente. Fechou os olhos e fingiu que dormia. Desceu no ponto final às 9h20. 4 quadras até a casa da mãe. Construção de 2 andares, portão verde que rangia toda vez que abria. O cheiro de arroz já vinha da calçada. Mãe, cheguei. Dona Célia apareceu na porta da cozinha, secando as mãos num pano de prato. 52 anos, cabelo grisalho num coque frouxo, avental com flores desbotadas. Jantou? Vou comer aqui. Já fiz seu prato. Está na mesa. Arroz, feijão, ovo frito com borda crocante e salada de tomate. O mesmo prato azul com a borda lascada que a mãe nunca quis trocar. Viviane comeu devagar, em silêncio, enquanto Célia lavava a louça de costas. Você está quieta, disse Célia sem virar. Cansaço. Cansaço eu conheço, Viviane. Isso aí é outra coisa. Fechou a torneira e virou. O que aconteceu? Viviane largou o garfo. Eu vi o Leopoldo, mãe. O nome caiu na cozinha e ficou ali, pesado entre as duas. Célia parou com o pano de prato na mão. Leopoldo Drummond? Ele mesmo. Onde? Na clínica. A filha dele faz tratamento lá. Célia puxou a cadeira e sentou de frente para a filha. Os lábios apertaram. E ele falou com você? Não. Só olhou. E você? Limpei o chão e saí. Célia segurou o pulso da filha com aquela mão calejada de quem lavou muita roupa para fora. Viviane, escuta, esse homem te largou sem dizer tchau, sumiu. Você chorou 3 meses naquele quarto ali de cima. Eu ouvia toda noite e não podia fazer nada. Mãe, deixa eu terminar. Você se levantou. Arrumou emprego, pagou conta, seguiu em frente. Não deve nada para ele, nada. Eu sei, mãe. Então por que essa cara? Viviane demorou, passou o dedo na borda lascada do prato. A filha dele, mãe, 5 anos, não fala, não olha para ninguém, fica parada o dia inteiro. Eu estava limpando a sala e ela veio até mim. Tocou no pano que eu estava usando. Célia soltou o pulso da filha e encostou na cadeira. E o que isso tem a ver com ele? Nada. Tem a ver com ela. Célia olhou para a filha diferente. A dureza saiu do rosto devagar. Viviane, toma cuidado. Criança carente gruda em quem dá atenção. Depois é você que sofre. Eu sei me cuidar. Sei que sabe, mas coração de mãe é bicho besta, Viviane. A gente avisa que vai dar errado, mas no fundo a gente já está preparando o café para quando você voltar chorando. Viviane levantou, levou o prato até a pia e abriu a torneira. A água quente soltou vapor no prato. Não é sobre coração, mãe. É sobre uma menina que precisa de alguém que não fique enfiando brinquedo na cara dela. Célia não respondeu. Quando Viviane subiu para o quarto, Célia apagou a luz da cozinha, trancou a porta, verificou o gás. Na escada, parou no meio e olhou para cima. Luz apagada. Mas Célia sabia que a filha não estava dormindo. Conhecia aquele silêncio. Era o mesmo de 10 anos atrás. Leopoldo entrou na clínica no dia seguinte com 2 pastas embaixo do braço e uma ideia fixa na cabeça. Passou pela recepção, foi direto para a sala de Tatiana e bateu na porta. Entra. Puxou a cadeira, sentou, jogou as pastas na mesa. Quero os relatórios completos da Flora. Todos. Desde o primeiro dia. Com o nome de cada profissional que entrou naquela sala. Horário, tempo de sessão, tipo de estímulo. Tatiana tirou os óculos. Você já tem acesso, Leopoldo. Eu mando por e-mail toda semana. Quero os detalhados. Posso saber o motivo? Ele cruzou as mãos na mesa.
Da minha filha reagiu a uma funcionária da limpeza, Tatiana, uma faxineira, não a uma terapeuta, não a uma fonoaudióloga, não a uma psicóloga com doutorado, a uma mulher com um pano na mão. Tatiana endireitou o corpo na cadeira. A Juliana me contou, eu sei. E o que você pensa? Reações isoladas acontecem. Flora pode ter respondido a um tom de voz, uma frequência sonora específica. Não significa vínculo, significa resposta pontual que precisa de análise. Pontual. Ele inclinou o corpo para frente. Aconteceu de novo ontem. Mesma mulher, mesma reação. Flora foi até ela. 2 vezes. Ainda é pontual? Tatiana juntou as mãos e apoiou o queixo. Leopoldo, eu trabalho com crianças nesse perfil há 18 anos. Já vi famílias inteiras apostarem tudo num sinal mínimo e desmoronarem quando aquilo não se sustentou. Meu trabalho é proteger a Flora e o Senhor de expectativas que machucam. Eu não estou falando de expectativa. Estou falando do que eu vi. E eu estou falando de método, estrutura, ciência. Não dá para montar plano terapêutico em cima do que uma faxineira faz enquanto esfrega o chão. Os dois ficaram se olhando. Eu não estou pedindo para montar nada. Estou pedindo para não ignorar. Levantou e saiu antes que ela respondesse. No corredor, parou no vidro. Flora na sala com Juliana. Faziam atividade com aqueles blocos de madeira colorida, caros e reluzentes, que pareciam peças de museu nas mãos de quem só queria um pouco de atenção de verdade. Flora olhava para os blocos do mesmo jeito que olhava para a parede. Nenhuma diferença. Leopoldo encostou o ombro na parede e ficou. 10 minutos, 20, 30. A sessão inteira. Nada. Quando acabou, Juliana saiu e encontrou ele no corredor. Seu Leopoldo, o senhor está aí faz tempo? O suficiente. Guardou as mãos nos bolsos. Juliana, me responde uma coisa, honesta. Claro. O que você achou do que aconteceu com a Flora e a funcionária? Juliana mordeu o lábio. Olhou para o chão. Voltou. Achei diferente de tudo que eu vi nesses 5 meses. Diferente como? Flora não reagiu a um estímulo, seu Leopoldo. Reagiu a uma pessoa. É muito diferente. E por que você não falou isso para Tatiana? A voz de Juliana saiu baixa. Porque a Tatiana é minha chefe. E porque ela tem razão em ter cuidado. Mas parou no meio da frase. Mas cuidado demais também trava as coisas. Olhou para ele. Mas isso é opinião minha. Não é diagnóstico. Obrigado, Juliana. Ela seguiu. Ele ficou, parado naquele corredor com cheiro de desinfetante e luz branca de hospital. Uma pergunta rodava na cabeça sem parar. Se a filha dele precisava de Viviane, e Viviane não queria nada com ele, até onde ele estava disposto a ir? A convocação veio numa quinta-feira, fim de expediente. Viviane esfregava o piso do banheiro do 2º andar quando a supervisora apareceu na porta, prancheta na mão, sorriso amarelo que não enganava ninguém. Viviane, a doutora Tatiana quer falar com você. Na sala dela. Agora. Largou o rodo, tirou as luvas, lavou as mãos. O papel toalha tinha acabado. Secou nos lados da calça. Arrumou o cabelo no espelho e desceu. 8 meses de clínica e nunca tinha sido chamada na sala de médico nenhum. Chegava no horário, fazia o serviço e ia embora. Sem fofoca, sem atraso, sem problema. Bateu na porta. Entrou. Tatiana estava atrás da mesa com uma caneta entre os dedos. A expressão era de quem já decidiu e faz questão de fingir que ainda está pensando. Viviane conhecia bem aquele rosto. Já tinha visto em patroa, em chefe, em dono de loja. Senta, por favor. Sentou, mãos no colo. Costas retas. Viviane, me relataram que você tem entrado na sala de terapia da ala infantil durante as sessões. Verdade? Entro para limpar, doutora. É minha função. A limpeza tem horário, antes das 8, depois das 17. Você entrou durante sessão. Teve dia que a mancha não saiu de manhã. Voltei para terminar. Tatiana apoiou os cotovelos na mesa. Eu não estou acusando Viviane,
Mas existe protocolo. Crianças em tratamento não podem ter contato com pessoas fora da equipe terapêutica. Existe razão para isso. Eu sei. Então entende que sua presença pode estar interferindo no processo de uma paciente. O sangue subiu para o rosto de Viviane. Eu não fiz nada com a menina, doutora. Estava limpando. Ela que veio até mim. Eu sei. A Juliana me contou. E é exatamente o problema. A paciente direcionou uma reação a você. Parece positivo, mas pode criar dependência de uma referência que não vai estar presente de forma constante. Você não é terapeuta. Não tem formação. Viviane olhou para Tatiana sem desviar. Doutora, com todo respeito, eu não toquei naquela criança. Não fiz terapia. Limpei chão e falei de bolo de fubá. Se isso é perigoso, o problema não está em mim. Tatiana abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. A partir de amanhã você vai para o setor administrativo. Mesma carga, mesmo salário. Só muda o setor. O estômago de Viviane apertou. Não de medo, de injustiça. O tipo que arde, que sobe pelo peito e trava na garganta. A senhora está me tirando de lá por quê? Porque eu limpo bem demais? Estou reorganizando a equipe de acordo com necessidade. Está me tirando porque a menina gostou de mim. Tatiana endireitou o corpo. Estou protegendo a paciente. É meu trabalho. Viviane ficou de pé, devagar, sem bater cadeira, sem levantar voz. Tudo bem, doutora. Eu vou para onde mandar. Preciso do emprego. Caminhou até a porta. Parou com a mão na maçaneta. Mas a senhora sabe tão bem quanto eu que não é a menina que a senhora está protegendo. Saiu. No corredor, encostou na parede e fechou os olhos. O coração disparado. As mãos tremendo de leve, porque sabia, com a certeza de quem já cuidou de muita gente sem ganhar nada em troca, que aquela menina ia sentir a falta dela, e não tinha nada que pudesse fazer. Flora parou de se mover. Não de uma vez, aos poucos. Um dia menor, outro menor ainda, até apagar. Na primeira semana sem Viviane, a menina sentava no tapete e ficava quieta, não respondia. Para quem olhava de fora, era o mesmo de antes. Mas Juliana percebeu antes de qualquer avaliação. Flora não estava parada, estava travada. Os olhos que tinham começado a acompanhar voltaram a grudar num ponto do chão. As mãos que tinham ensaiado a abertura fecharam sobre as pernas de novo. O corpo se recolhia toda vez que alguém chegava perto. Na segunda semana piorou. Flora virava o rosto quando a terapeuta se aproximava. Não era birra, era recolhimento profundo. O corpo inteiro decidiu se fechar. Juliana levou os números para Tatiana numa sexta de manhã. Os indicadores caíram, Tatiana. Todos. Tatiana olhou os gráficos. Oscilação natural. Crianças com o perfil da Flora têm fases de retração. Eu sei, mas essa retração tem data de início. Coincide com a saída da Viviane. Tatiana esfregou os olhos por baixo dos óculos. Juliana, a presença daquela mulher não fazia parte do plano. Não era controlada. Não era monitorada. E os resultados de agora são controlados, monitorados e piores que antes. Tatiana colocou os óculos de volta. Eu tomei a decisão que achei correta e mantenho. Juliana concordou, mas não estava convencida e Tatiana sabia. Leopoldo via tudo com a precisão de quem passou a vida lendo o cenário e calculando o risco. Cada visita confirmava, a filha estava piorando. Não era opinião, era número. Naquela segunda, ficou atrás do vidro por 40 minutos. Flora não mexeu um músculo. Juliana tentou 3 atividades. Nenhuma funcionou. Saiu da clínica e ligou para o escritório. Cancela minha agenda de amanhã. A reunião do conselho também? Tudo. Desligou, sentou no carro. Motor desligado, mãos no volante, olhos no para-brisa sujo de São Paulo. A imagem voltava em ciclo, Flora deslizando pelo chão na direção de Viviane, a mão se abrindo devagar, a ponta do dedo tocando o pano. Aquele toque era a coisa mais importante que a filha dele tinha feito em 5 meses. E ele ficou parado assistindo tirarem isso dela. Bateu a palma da mão no volante.
A verdade era simples. A filha precisava de Viviane. E ele precisava engolir o orgulho, a culpa e a vergonha de procurar a mulher que abandonou sem uma palavra. Ligou o motor, mas não foi para casa. Digitou no GPS, Capão Redondo, Zona Sul, 1h12. O carro saiu do Itaim e entrou na Marginal. Os prédios espelhados foram dando lugar a construções menores, ruas estreitas, fios cruzados no céu. A voz mecânica do GPS anunciava curvas. Leopoldo apertava o volante com as duas mãos. O mais difícil não era chegar lá. Era saber o que dizer quando chegasse. Estacionou na rua de baixo porque o sedã preto não passava na viela. Desceu, subiu a ladeira a pé. Sapato social no asfalto esburacado, paletó dobrado no braço, gravata frouxa. Duas mulheres conversando no portão de uma casa pararam e ficaram olhando. Um menino de bicicleta virou o pescoço. O portão verde rangia igualzinho ao que Viviane descrevia 10 anos atrás, num outro mundo. Desse detalhe ridículo, ele se lembrava. Apertou a campainha. Não funcionou. Bateu na grade. Dona Célia abriu com o pano de prato no ombro. Olhou para ele de cima a baixo. 2 vezes. Pois não? Boa noite. Eu sou... Sei quem o senhor é. A voz cortou seca. O que quer? Preciso falar com a Viviane. Não está. A senhora sabe que horas ela chega? Célia encostou o braço no portão e inclinou o corpo para frente. Seu Leopoldo, o senhor conhece o peso de uma noite sem sono ouvindo a própria filha chorar? O senhor abandonou ela e agora quer que eu abra o portão como se o tempo tivesse apagado a mágoa? Não vai ser tão fácil, não. Leopoldo aguentou firme, não recuou. Dona Célia, eu sei o que fiz. A senhora tem todo o direito de fechar esse portão, mas eu não estou aqui por mim. Estou aqui pela minha filha. Célia apertou os olhos. Sua filha? 5 anos. Faz tratamento na clínica onde a Viviane trabalha. E a Viviane é a única pessoa que conseguiu fazer ela reagir. O pano de prato escorregou do ombro de Célia. Ela não pegou. Mãe, quem é? Viviane apareceu atrás da mãe. Chinelo, calça de moletom, camiseta larga, cabelo solto. Quando viu Leopoldo, travou. O que você está fazendo aqui? Preciso conversar. Podia ter ligado. Você trocou o número. Troquei faz 10 anos, Leopoldo. Célia olhou para a filha, para ele. Abriu o portão 2 palmos. Entra. Fica na sala. Eu vou estar na cozinha. A casa cheirava a arroz e desinfetante de pinho. Sala pequena, sofá de 2 lugares, televisão antiga, estante com porta-retratos. Leopoldo ficou de pé. Viviane parou na frente dele, braços cruzados. Fala. A Tatiana tirou você da ala infantil. Eu sei. Trabalho lá. A Flora piorou. Muito. Desde que você saiu. Viviane descruzou os braços. Passou a mão no rosto. Eu imaginei. Preciso que você volte. Ela soltou uma risada curta, sem graça nenhuma. Volte? Leopoldo, fui remanejada. Não demitida. Limpo o banheiro da ala administrativa agora. Não posso entrar na sala de terapia porque você está pedindo. Eu falo com a Tatiana. Fala o quê? Que o pai da paciente quer a faxineira de volta porque a menina gostou dela? Sabe como isso soa? Viviane. A voz dele saiu diferente, mais baixa, sem a couraça de sempre. Não estou pedindo como cliente da clínica. Estou pedindo como pai de uma menina que não olha para ninguém nesse mundo. Para ninguém, só para você. Viviane apertou os lábios. Olhou para a porta da cozinha, onde sabia que a mãe ouvia tudo. E por que eu deveria? Não é por mim, é por ela. Você sabe que ver sua cara todo dia não é fácil para mim, né? Sei. Sabe que eu passei 10 anos tentando apagar você da minha cabeça? Sei. Sabe que eu deveria falar não e fechar essa porta? Leopoldo não respondeu. Ficou parado, segurando o paletó, sem argumento, sem estratégia. Viviane olhou para o teto, depois para ele. Não estou fazendo isso por você, está claro? Está. Se eu sentir que estou sendo usada, eu paro, sem discussão. Combinado. Estendeu a mão.
aberta, firme, com calos nos dedos. Ele apertou. Na cozinha, Dona Célia ouviu tudo. Não disse nada. Apertou o pano de prato com as duas mãos e olhou para o chão. Viviane voltou para a ala infantil numa terça de manhã. Balde numa mão, borrifador na outra. Uniforme limpo, cabelo firme, tênis branco. Não entrou direto na sala de Flora. Começou pelo corredor. Limpou a ala inteira, devagar, sem pressa de chegar a lugar nenhum. Sabia que Tatiana tinha sido informada. Leopoldo conversou com a diretoria por cima dela e a coisa desceu pronta. Viviane não sabia os detalhes, nem queria. 9h15. Abriu a porta da sala de terapia com o pé. Flora no canto, mãos nas pernas, olhos no chão. Juliana tentava figuras, sem resultado. Viviane foi direto para a janela. Borrifou o vidro e começou a limpar. Janela encardida, murmurou. Se Chuva soubesse o trabalho que dá para limpar depois, molhava menos. Flora não se mexeu no primeiro minuto, nem no segundo. Juliana olhava de canto com a mão apertada no lápis. No terceiro minuto, Flora virou a cabeça. Os olhos saíram do chão e encontraram Viviane perto da janela. No quarto, as mãos desceram das pernas. No quinto, o corpo inclinou para frente. Juliana prendeu o ar. No sétimo minuto, Flora se arrastou pelo tapete. Devagar, cuidadoso, parou a meio metro de Viviane. Minha mãe lavava a janela com vinagre e jornal velho. Eu achava estranho, mas ficava um brilho que dava gosto de ver. Flora esticou a mão. Os dedos tocaram a barra da calça de Viviane. Viviane olhou para baixo. Os olhos arderam, mas ela não deixou a lágrima cair. Abaixou devagar e continuou limpando no nível da menina. Oi, Florzinha, que saudade de limpar esse chão perto de você. Juliana saiu da sala de mansinho. No corredor, encostou na parede e levou as duas mãos ao rosto. 3 respirações até se recompor. Atrás do vidro, Leopoldo assistia com o corpo inteiro duro, mãos no vidro, ombros travados, olhos abertos. Quando Flora tocou a calça de Viviane, ele soltou o ar e virou o rosto para o outro lado. A mandíbula tremeu. Os dias seguintes criaram uma rotina sem plano formal. Viviane limpava no horário da sessão, ficava perto, falava baixo. Flora se aproximava no próprio tempo. Os olhos ficavam mais tempo no rosto de Viviane. O corpo ia soltando. As mãos, antes fechadas, descansavam abertas no tapete. Na quinta-feira, Leopoldo entrou na sala. Pediu licença, abriu a porta devagar, sentou num banco do canto. Flora olhou para ele, depois para Viviane, de volta para ele. Não se fechou, mas não se aproximou. Ficou no meio medindo. Leopoldo cruzou as mãos, descruzou, apoiou nos joelhos, tirou. Não sabia o que fazer com o próprio corpo. Fala com ela, disse Viviane, sem tirar os olhos da janela. Falar o quê? O que você comeu no café? O trânsito, o nome do porteiro. Isso funciona? Você quer resposta ou quer resultado? Virou para ele. Fala, sem cobrar nada de volta. Ele olhou para Flora. Os olhos castanhos da menina fixos nele, a 3 metros. Hoje, eu tomei café sem açúcar. O porteiro do meu prédio é o seu Geraldo. Ele fala, bom dia, doutor, todo dia, mesmo quando está chovendo. Nunca entendi o que a chuva tem a ver com bom dia. Flora piscou. Os dedos se mexeram no tapete. Viviane virou de costas e sorriu de canto. Continua. E ele continuou. Naquela tarde, quando saiu, parou no corredor e olhou para trás. A porta da sala onde a filha dele e a mulher que ele abandonou dividiam o mesmo espaço sem explicação nenhuma. Tinha uma coisa crescendo dentro do peito dele que fazia tempo que não aparecia. Leopoldo ficou ansioso. 4 dias seguidos na sala de Flora. Banco do canto, história de café sem açúcar e seu Geraldo, o porteiro. A menina estava mais perto a cada visita, mais solta. E Leopoldo, sem perceber, começou a querer mais. Era natural, era humano, e foi um erro. Naquela sexta, Flora estava diferente.
Tinha se aproximado de Viviane, mas ficou posicionada entre os dois. Os olhos iam de uma para outro, de volta para uma. O corpo relaxado, as mãos abertas no tapete. Leopoldo leu aquilo como convite. Levantou do banco. 1 passo. 2. Agachou na frente da filha, a pouco mais de 1 metro. Flora. A voz saiu firme, no tom de reunião. Olha para o papai. A menina congelou. Olha para mim, filha. Eu estou aqui. Os olhos de Flora fixaram nele por 2 segundos. Depois arregalaram. O corpo endureceu inteiro. As mãos fecharam. Ela recuou rápido e bateu as costas no pé da estante. Viviane largou o pano. Leopoldo, sai de perto. Eu só... Sai! Agora! O tom não era grito. Não precisava. Era de quem já viu coisa quebrando e sabe que segundo conta. Leopoldo se levantou e recuou. As mãos abertas, o rosto sem cor. Flora estava encolhida contra a estante. Olhos apertados, corpo tremendo, braços envolvendo as pernas, dias inteiros de construção desmanchados em 10 segundos. Viviane sentou no chão, a 2 metros da menina. Não se aproximou. Está tudo bem, Florzinha? Ninguém vai chegar perto. Pode ficar aí. Flora não abriu os olhos, mas o tremor diminuiu. Lembra que eu contei da minha mãe? Do bolo de fubá? Pois então ela queimou o bolo ontem. 40 anos fazendo bolo e queimou. O vizinho veio reclamar da fumaça. 1 minuto. 2. Flora abriu os olhos. Viviane continuou. A fumaça, o vizinho, Dona Célia quase jogando a forma pela janela. A voz constante, firme, sem pressa. O único fio segurando a menina no lugar. 5 minutos, Flora soltou as pernas. 10, encostou na estante. 15, os olhos encontraram Viviane de novo. Leopoldo assistiu do canto. De pé, encostado na parede, braços caídos. O rosto duro, os olhos vermelhos. Quando Flora se acalmou, Viviane levantou e foi até ele. Parou na frente, mãos na cintura. Você não pode fazer isso. Ela não é relatório, não é apresentação, não é reunião que você comanda. É uma criança aprendendo a confiar. E confiança não se exige. Ele abriu a boca, fechou. Se você entrar aqui e impor sua vontade, ela se fecha de novo. E da próxima, talvez não abra. Quando falou, a voz saiu rachada. Eu não sei fazer diferente, Viviane. Ela ficou quieta. Olhou para ele com irritação, com pena, com um reconhecimento antigo. Porque aquela frase vinda dele era a coisa mais honesta que tinha ouvido em 10 anos. Então aprende, senta naquele banco, fica quieto e deixa ela vir. Se vier, ótimo. Se não vier, você volta amanhã, sem pressa, sem pressão. E se ela nunca vier? Viviane deu um passo para trás. Aí você vai ter que decidir o que quer de verdade, um resultado ou uma filha. Saiu com o balde, sem olhar para trás. Leopoldo ficou. Flora, do outro lado do cômodo, olhava para a porta por onde Viviane tinha saído. Ele sentou no banco e ficou. Voltou no dia seguinte. Banco, silêncio, distância. Não chamou Flora, não se aproximou. Ficou com as mãos nos joelhos olhando a filha do outro lado da sala. Flora não se mexeu. Segundo dia, mesma coisa. No terceiro começou a falar. Baixo, solto. Contou que o café da manhã estava ruim. Que seu Geraldo apareceu de bigode novo e todo mundo no prédio ficou comentando. Que o elevador travou no 12º andar e ele desceu de terno pela escada, suando. Flora virou a cabeça. Viviane perto da janela limpando o vidro. Viu. Continuou fingindo que não. O coração acelerou, mas a mão no pano não tremeu. 4º dia. Flora se arrastou 2 palmos na direção do banco. 5º. Ficou a 1 metro. Na segunda semana, já sentava ao lado do banco, no chão, enquanto Leopoldo falava de qualquer coisa. Trânsito, chuva, o café ruim da máquina do escritório. Coisas pequenas que iam preenchendo o espaço entre os dois com uma coisa simples. Rotina. Viviane ajustava quando ele acelerava demais. Conta do seu Geraldo de novo, dizia sem tirar os olhos da janela. Ela gosta dessa parte. E ele repetia,
sem reclamar, quantas vezes fossem. Juliana documentava tudo. Flora aceitava a presença do pai. Sustentava a atenção por mais tempo, respondia a estímulos com mais consistência. Tatiana lia os relatórios calada. Não elogiava, mas não interrompia mais. Numa quarta-feira, 3 semanas depois da volta de Viviane, aconteceu. Flora entre os dois. O sol da tarde entrava pela janela e desenhava um retângulo de luz no tapete. Sala quieta. Viviane limpava a estante do canto. Leopoldo contava que tinha visto um cachorro no estacionamento. Marrom gordinho, com uma orelha caída. Ficou me olhando com uma cara de quem acha que eu devo alguma coisa para ele. Papai. A palavra saiu pequena, meio engolida. A voz fina, hesitante, enferrujada de tanto tempo guardada. Leopoldo parou de respirar. Olhou para baixo. Flora com os olhos fixos nele. Não no sapato, não na parede, nele. Papai, mais firme. O queixo de Leopoldo tremeu. Os olhos encheram. Apertou as mãos nos joelhos até os dedos ficarem brancos. A garganta fechou, o peito apertou. Viviane parou de limpar. Ficou de costas, pano na mão, olhando a estante limpa. Os ombros subiram e desceram. Passou a mão nos olhos rápido. Leopoldo desceu do banco, devagar. Sentou no chão, na frente da filha. Estou aqui, Flora. Papai está aqui. Flora esticou a mão. Os dedos pequenos tocaram a mão dele. Indicador, depois médio, depois a palma inteira, que se fechou nos dedos grandes do pai. Leopoldo segurou. Com cuidado, com medo de apertar demais. Ficaram ali, no chão, mão com mão, sem palavra. Juliana na porta, prancheta apertada no peito, lágrimas descendo sem disfarce. Viviane se virou. O pai no chão, a filha segurando a mão dele, o sol na janela. Leopoldo levantou os olhos. Os dois se olharam. E ali, naquele olhar, souberam que não era só sobre Flora. Viviane concordou com a cabeça, de leve, quase invisível. Mas ele viu, e bastou. Alguns anos depois, o jardim da clínica virou outro lugar, não por reforma. Viviane começou a limpar ali nos intervalos e foi pedindo para plantar mudas que Dona Célia mandava do Capão. Manjericão, jasmim. Uma pitanga que Marcão trouxe sabe Deus de onde. Cresceu sem projeto, sem orçamento. Cresceu porque alguém cuidava todo dia. Flora tinha 8 anos. Corria pelo gramado com passos meio tortos, mas firmes. Parava para olhar formiga no chão, agachava, ficava 2 minutos concentrada. Depois saía correndo de braços abertos. A voz ainda era suave, ainda escolhia as palavras com cuidado, mas estava lá, presente. Pai, vem ver! Ela está carregando uma folha enorme. Leopoldo levantou do banco, sem terno, calça jeans, camisa com manga dobrada, sapato surrado que só usava ali. O homem que 3 anos atrás não sabia sentar no chão, agora andava pelo gramado com as mãos no bolso, no ritmo do jardim. Estou vendo, essa formiga é trabalhadeira. Está levando comida para a família. Como você sabe? Flora olhou para ele com a testa enrugada. Porque formiga não come sozinha, pai. Leopoldo riu, de verdade, do fundo. O tipo de riso que ele não dava fazia anos. Você tem razão. Não come. Viviane apareceu pelo caminho lateral, garrafa d'água numa mão, pote de plástico na outra. Calça preta, camiseta com o logo de um projeto de apoio infantil do Capão Redondo, tinha começado como voluntária, agora coordenava. Parou. Flora agachada com o pai, os dois olhando formiga. Aquela cena ainda surpreendia, não por ser improvável, por ser real. Trouxe bolo. Flora pulou de pé. Da Dona Célia, fubá com erva doce, quentinho. A menina correu, agarrou o pote, abriu a tampa, cheirou e fechou os olhos. Posso comer agora? Pode, mas senta no banco, senão cai farelo e as formigas largam a folha para comer bolo. Flora saiu correndo com o pote. Leopoldo caminhou até Viviane, parou na frente, perto, mas sem invadir. Obrigado. Pelo bolo? Por tudo. Viviane olhou para ele, depois para Flora no banco, tirando o bolo com os dedos.
Leopoldo, eu não fiz nada demais. Limpei chão e contei história de fubá. Você fez o que ninguém conseguiu. O jasmim perfumava o ar. A pitanga já dava fruta. Eu errei com você, disse ele. Voz baixa, firme, sem enfeite. Não foi falta de opção. Foi escolha. A pior que eu fiz. Viviane segurou o olhar. Eu sei, Leopoldo. E não vou repetir. Ela olhou para Flora. Depois para ele. Não dá para voltar atrás. Eu sei, mas dá para seguir diferente. A frase não saiu como favor. Saiu como decisão. Leopoldo concordou. Então vamos fazer do jeito certo. Ficaram ali, lado a lado. Flora no banco com bolo na mão e farelo na camiseta, pernas balançando porque não alcançavam o chão. Cheiro de jasmim no vento. Viviane encostou o ombro no braço dele. De leve, quase nada. Leopoldo não se mexeu, mas sorriu. Ele finalmente entendeu o que os relatórios nunca iam ensinar. A vida não se resolve com uma assinatura no final de um contrato. Ela se cura é na paciência de sentar no chão, de sentir o cheiro do café vindo da cozinha e de saber que, no fim das contas, a gente só tem um ao outro. Queridas ouvintes, a história do Leopoldo, da Viviane e da pequena Flora nos mostra que, às vezes, a gente passa a vida inteira tentando construir muros altos, cercados de segurança e de coisas que o dinheiro compra, achando que isso vai nos proteger de tudo. Mas a vida, essa mestre teimosa, sempre dá um jeito de nos mostrar que o que realmente sustenta a gente é o que é simples. É o toque de uma mão pequena, é o cheiro de um bolo de fubá saindo do forno na tarde de sexta-feira, é a coragem de sentar no chão e apenas esperar. Muitas de nós, que já caminhamos um bocado, sabemos que o perdão não é uma borracha que apaga o passado. A Viviane não esqueceu os 12 quilos que perdeu de tristeza e a dona Célia não esqueceu as noites em claro ouvindo o choro da filha no quarto de cima. O perdão é, na verdade, a decisão de não deixar que aquela dor antiga mande no nosso presente. Às vezes, a gente se sente como a Flora, travada num canto, com medo de olhar para o mundo porque ele já machucou a gente demais. Ou talvez a gente se veja no Leopoldo, tentando controlar tudo porque temos medo de admitir que falhamos. Mas a lição que fica hoje, para eu e você guardarmos no peito, é que nunca é tarde para aprender a plantar o jasmim, como a Viviane fez. Nunca é tarde para trocar a pressa pela presença, que a gente possa, a partir de hoje, olhar para as nossas floras, sejam elas filhos, netos, ou até aquela nossa parte que ficou esquecida no passado, e entender que o amor não é um relatório de resultados. O amor é cuidado, é paciência, é saber que, como a formiga que leva a folha para o formigueiro, ninguém precisa e nem deve caminhar sozinha. Fiquem com Deus, cuidem-se com carinho e até a nossa próxima história. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima. Ana Júlia foi humilhada no altar, na frente de todo mundo. E o pior, não foi o abandono, foi o jeito como Fabrício olhou para a barriga dela, antes de virar as costas. Qualquer outra mulher teria chorado. Ela não chorou. Naquele instante, ela entendeu de uma vez por todas que o homem que estava prestes a se casar com ela nunca esteve do lado dela. Só que alguém naquela igreja estava. No fundo, um homem observava tudo, sem dizer nada. Alguém que conhecia aquela família melhor do que ninguém. Maximiliano Valchior Beneval. E quando ele tomou uma decisão, ali, na frente de todos, ninguém teve coragem de impedir. O que aconteceu nos minutos seguintes transformou aquela humilhação em algo tão inesperado que nem o dinheiro, nem o poder daquela família conseguiram controlar. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários.
As mãos de Ana Júlia apertavam o buquê com tanta força que os caules já tinham dobrado. O corpo inteiro sabia. Desde cedo, desde a hora de colocar o vestido, desde o momento em que olhou no espelho e não conseguiu sorrir. O corpo sabia o que a cabeça insistia em negar. A igreja no Cidade Jardim estava lotada. 200 e tantas pessoas espremidas nos bancos de madeira escura. Perfume caro grudado no ar, quente das velas. Flores brancas amarradas nas pontas dos bancos. Arranjos enormes no altar. Tudo impecável, tudo caro, tudo arrumado para uma festa que não ia acontecer. Fabrício estava no altar, de pé, mãos nos bolsos, maxilar travado. Nenhuma emoção no rosto. Ana Júlia viu aquilo do meio do corredor, entre um flash de fotógrafo e outro, e o estômago revirou. Tentou puxar um sorriso. A boca não obedeceu. Continuou andando. A barra do vestido arrastava no tapete vermelho, o véu pesava na cabeça e os sapatos novos machucavam o calcanhar a cada passo. Quando chegou perto do altar, esticou a mão para ele. Fabrício não pegou. "Fabri!" Ela chamou baixo. "O que foi?" Ele virou o rosto para o lado. A mãe dele, Odete, estava plantada ali, colar de pérolas grosso, postura reta, queixo levantado. Odete se inclinou no ouvido do filho e disse 3, 4 palavras. Rápido, baixo e pronto. O rosto de Fabrício mudou na hora. Ele deu um passo para trás, encheu o peito de ar e soltou alto, para a igreja inteira ouvir. "Eu não vou me casar com uma mulher que já começa trazendo problema." E desceu o olhar direto para a barriga dela. O burburinho subiu dos bancos feito fumaça. Cabeças virando, bocas abrindo, cotovelos cutucando costelas. Os dedos de Ana Júlia esmagaram o buquê. Uma rosa branca se soltou e caiu no tapete. "Fabrício, do que você está falando?" A voz saiu firme. As pernas não. Ele não respondeu. Virou as costas, enfiou as mãos nos bolsos e caminhou para a saída lateral. Sem olhar para trás. Sem diminuir o passo. Uma prima dele, na segunda fileira, agarrou a bolsa e saiu atrás. Depois outra. E mais outra. Os convidados do lado dele foram esvaziando os bancos, pela porta dos fundos, pelo corredor lateral, cada um fingindo que não fazia parte daquilo. A mãe dele ficou. Odete ajeitou o colar devagar, deu 2 passos na direção do altar e disse com a voz clara. Já era esperado. Ana Júlia travou. As pernas endureceram, o queixo tremeu, os olhos arderam. Mas a lágrima não desceu. O corpo se recusou a dar esse presente para aquela mulher. Olhou ao redor. Os bancos do lado dela tinham 4 pessoas. 4. 2 primos que mal falavam com ela, uma colega de trabalho que veio por educação, e Renata, a amiga de faculdade, que apertava a alça da bolsa. Nenhum deles se levantou, nenhum abriu a boca. O padre recuou 2 passos e fechou o livro. O coroinha olhava para o chão, mãos torcendo a barra da túnica. O fotógrafo, esse, não parou. O flash bateu no rosto de Ana Júlia 1, 2, 3 vezes. Cada estouro de luz era um registro do pior momento da vida dela. Ia existir para sempre. Em algum cartão de memória, em algum celular, aquela cena estava gravada. O buquê caiu no chão. As rosas se espalharam no tapete. Uma rolou até o sapato do padre e ficou ali, branca, amassada, ridicularizada. Uma mulher na 5ª fileira se levantou, pegou a bolsa e saiu quase correndo. Atrás dela, o marido foi atrás sem olhar para ninguém. Em menos de 1 minuto, mais 3 casais saíram. Os bancos iam esvaziando aos poucos. Cada pessoa que ia embora levava um pedaço da dignidade de Ana Júlia junto. Ela apertou os lábios, passou a mão no véu e puxou o tecido para o lado. O ar saiu dos pulmões devagar. Controlado. Não ia chorar. Não ali. Não na frente dessas pessoas que iam contar a história no almoço de domingo. Foi aí que os olhos dela encontraram um ponto no fundo da igreja. Lado esquerdo, última fileira. Um homem numa cadeira de rodas.
Terno escuro, postura reta, expressão séria. Não cochichava com ninguém, não mexia no celular, não desviava o olhar. Maximiliano Beneval, olhando direto para ela, firme, sem pena, sem julgamento. Ana Júlia conhecia aquele rosto. Tinham se cruzado numa reunião de negócios, meses atrás. Ela lembrava porque foi a única pessoa naquela sala que apertou a mão dele direito, sem aquele toque frouxo, cuidadoso, de quem trata cadeirante como peça de vidro. Falou com ele olhando nos olhos, discutiu números, discordou de uma planilha e pediu café para ele quando o garçom passou. Coisa pequena, coisa que qualquer pessoa decente faria. Mas ele guardou. Agora, naquela igreja virada de cabeça para baixo, era o único par de olhos que não estava assistindo ao espetáculo. Ana Júlia sustentou aquele olhar por 2, 3 segundos. E o que ela fez depois, ninguém ali esperava. Ana Júlia levantou o queixo, puxou os ombros para trás. Arrancou o véu da cabeça com as 2 mãos, uma puxada só, seca, e largou no chão, em cima das rosas espalhadas. 2 grampos caíram junto, fazendo um barulho fino no mármore. E começou a andar. Não para a porta, não para a saída, para o fundo da igreja, direto na direção de Maximiliano. O salto batia no piso de mármore. Toque, toque, toque. O som cortou as conversas. Os celulares baixaram. Uma mulher na 3ª fileira segurou o braço do marido e apertou. Meu Deus, o que essa menina vai fazer? O marido tentou puxar ela para sentar. Ela não sentou. Ninguém sentou. A igreja inteira estava congelada, os corpos virados na direção daquela mulher de vestido branco, caminhando entre os bancos, com o passo firme de quem já não tem nada a perder. Maximiliano viu ela se aproximar. Não mexeu na cadeira, não ajeitou a postura. Ficou exatamente onde estava, com as mãos apoiadas nos braços da cadeira de rodas e os olhos fixos nela. Ana Júlia parou na frente dele. Os joelhos tremiam por baixo do vestido, mas a voz saiu inteira. Eu sei que parece loucura. Engoliu seco. Mas eu não vou sair daqui como piada. Eu me recuso. Ele esperou. Não interrompeu. Não fez gesto nenhum. Você é a única pessoa nessa igreja que não está me olhando com pena. A voz dela abaixou um tom. E eu preciso de alguém assim agora. Me ajuda a sair dessa com a cabeça no lugar. 2 segundos de silêncio. Do lado de fora, um carro buzinou. Maximiliano olhou para ela direto, sem piscar. Eu estou com você. Ana Júlia soltou o ar. As costas desencurvaram. Alguma coisa no peito afrouxou. Não alívio, não ainda, mas o suficiente para ela conseguir pensar de novo. Atrás dela, o barulho recomeçou. Uma prima de Fabrício levou a mão à boca. O fotógrafo, que já tinha guardado a câmera, arrancou ela de volta e começou a disparar. O padre olhou para o coroinha com a cara de quem queria estar em qualquer outro lugar do mundo. Odete, que já caminhava para a saída, parou. Virou o corpo devagar. Isso é ridículo. Soltou, alto. Maximiliano girou a cadeira na direção dela, sem pressa, sem levantar a voz. Ridículo foi o que o seu filho fez, tia Odete. Tia. A palavra atravessou a igreja. As pessoas se olharam. Tia, família. Uma mulher no segundo banco se virou para o marido. Eles são parentes? O marido abriu a boca e fechou. Na fileira de trás, 2 mulheres trocaram olhares. Odete apertou os lábios. Ficou ali por mais 3 segundos. 3 segundos em que todo mundo naquela igreja viu a mulher mais poderosa da família Beneval sem resposta. Depois, virou nos saltos e saiu pela porta lateral. O barulho do sapato no piso marcava cada passo, rápido, duro, até sumir. Ana Júlia virou para Maximiliano. Vocês são parentes? Fabrício é meu primo, filho da Odete, lado paterno. Ele falou curto, direto. E eu vim nessa igreja hoje porque não aguentava a ideia de ver uma mulher como você casando com um sujeito como ele. A frase pegou Ana Júlia no meio do peito.
porque em 2 anos de namoro com Fabrício, nenhuma pessoa do círculo dele olhou para ela e viu o que estava errado. As conversas cortadas, os planos desmarcados, os jantares em que ele passava mais tempo no celular do que olhando para ela. Ninguém falou nada. E agora um homem que ela viu uma vez numa sala de reunião tinha enxergado tudo. Ela ficou quieta por uns segundos. Olhou para o altar vazio, para o padre com o livro fechado, para os bancos onde os convidados que restaram não sabiam se sentavam ou iam embora. O organista tinha os dedos parados sobre as teclas, esperando uma ordem que ninguém dava. Uma criança chorou no fundo da igreja e a mãe saiu carregando ela no colo. Ana Júlia virou de volta para Maximiliano. Engoliu o nó na garganta e falou: então vamos resolver agora. Se você está comigo de verdade. Aqui, agora. Maximiliano não desviou o olhar, não sorriu, não hesitou. Estou. Uma mulher no quarto banco apertou a mão no peito. Renata, do outro lado da igreja, levantou da cadeira com os olhos cheios de água e a boca aberta. O padre no altar recuou mais um passo e segurou o livro com as 2 mãos. A igreja inteira prendeu a respiração. E o que veio depois mudou a vida dos dois para sempre. Ana Júlia virou para o altar e caminhou de volta. O vestido arrastando, os saltos marcando cada passo no mármore. Maximiliano veio atrás, rodando a cadeira no mesmo ritmo. O padre ainda estava ali, imóvel, com o livro apertado contra o peito, a cara de quem queria sumir dentro da batina. Padre, Ana Júlia parou na frente dele. Eu quero me casar. Agora. O homem abriu a boca, fechou, abriu de novo. Minha filha, isso não tem documentação, tem preparação, tem... A documentação está pronta. A voz veio de trás. Maximiliano parou a cadeira ao lado de Ana Júlia e tirou um envelope do bolso interno do paletó. Grosso, pardo, cheio de papel. Eu trouxe para assinar como testemunha do casamento do meu primo. Abriu o envelope, puxou os documentos e colocou no púlpito. Identidade, certidão, tudo. O cartório resolve o civil depois. A cerimônia o senhor pode fazer agora. Ana Júlia olhou para ele de canto. Você veio preparado para isso? Eu vim preparado para tudo. Ele arrumou os papéis no púlpito com as mãos firmes, inclusive para o que aconteceu. O padre olhou para os documentos, depois para os dois, depois para os bancos. 60, talvez 70 pessoas ainda sentadas, todas com o corpo inclinado para frente, todas grudadas naquela cena. Meu filho, eu preciso de 2 testemunhas e vontade dos noivos. Maximiliano cortou. As testemunhas estão aqui. A vontade, o Senhor está vendo. Do fundo da igreja, um homem se levantou. Alto, magro, cabelo grisalho, terno cinza bem cortado. Dr. Eduardo Salgado. Caminhou até o altar com uma calma que contrastava com o caos ao redor. Tirou uma caneta Montblanc do bolso do paletó e colocou na mesa ao lado dos documentos. Eu assino e dou fé. Ana Júlia olhou para o homem sem entender quem era. Maximiliano explicou baixo. Meu advogado. Confia nele. Do outro lado, Renata se levantou do banco. Olhos vermelhos, nariz vermelho, bolsa amassada de tanto apertar. Caminhou até o altar, limpando o rosto com as costas da mão. Ana Júlia chamou. Você fica? Ana. Renata engoliu o choro e plantou o pé do lado da amiga. Eu fico do seu lado até debaixo da terra. O padre esfregou as mãos, olhou para o teto, olhou para o crucifixo, soltou o ar pelo nariz e abriu o livro. A cerimônia começou. Não teve marcha nupcial, não teve entrada, não teve chuva de arroz, não teve discurso decorado. Teve o som dos sapatos se ajeitando no piso, uma tosse lá no fundo e a voz do padre saindo trêmula nas primeiras 3 frases. Mas na 4ª frase, a voz firmou. Maximiliano Valchior Beneval aceita Ana Júlia Pacheco Noronha como sua esposa? Ele olhou para ela, direto, sem desviar. Aceito. Ana Júlia Pacheco Noronha aceita Maximiliano Valchior Beneval como seu esposo? O peito apertou, as mãos suaram.
A boca secou, mas a voz saiu clara. Aceito. O padre fechou o livro, fez o sinal da cruz e pronunciou as palavras finais com mais firmeza do que no começo. Renata chorava ao lado, segurando o riso e o pranto ao mesmo tempo. Dr. Eduardo guardou a caneta depois de assinar. Eu vim para ser convidada e virei testemunha, Renata disse baixinho. Do lado de fora, o caos já esperava. Alguém dentro da igreja mandou mensagem para a redação de um jornal. 3 repórteres com microfone, 2 cinegrafistas, um punhado de curiosos na calçada. Os flashes começaram antes de Ana Júlia pisar na rua. Um repórter enfiou o microfone na frente da cadeira de rodas. Senhor Beneval, o que aconteceu aí dentro? Isso foi desespero? Maximiliano parou. Olhou para o repórter. Isso foi escolha. A voz saiu baixa, sem pressa. E agora, se o senhor dá licença, eu vou levar minha esposa para casa. Minha esposa. Ana Júlia ouviu aquilo e o estômago se revirou. Não de medo, de outra coisa. Uma coisa que ela não esperava encontrar naquele dia. O carro esperava na esquina. Sedã preto, vidro escurecido, motor ligado. O motorista desceu, ajudou Maximiliano a entrar, dobrou a cadeira e guardou no porta-malas. Ana Júlia entrou pelo outro lado. A porta fechou. O barulho sumiu. Dentro do carro, ela olhou para ele e disse quase num fio de voz. Obrigada. Ele encostou a cabeça no banco. Fechou os olhos por 2 segundos. Abriu. Não me agradece ainda. A gente mal se conhece. O carro saiu devagar. São Paulo corria do lado de fora. Buzina, prédio, semáforo, e ali dentro, 2 pessoas que mal se conheciam tinham acabado de amarrar as vidas uma na outra. O carro virou na Faria Lima e entrou no trânsito da tarde. São Paulo travada, buzina de todo lado, o sol descendo atrás dos prédios. Dentro do carro, nenhum dos 2 falou por uns 5 minutos. Ana Júlia olhava pela janela, o reflexo dela no vidro escuro. Vestido de noiva, maquiagem borrada no canto do olho, cabelo saindo do penteado. Casou com um homem que viu 2 vezes na vida. Se alguém contasse isso para ela 1 semana atrás, ela teria rido na cara da pessoa. Você está quieta, Maximiliano disse sem virar a cabeça. Estou tentando entender o que eu fiz. Você tomou uma decisão e manteve. Você fala isso com uma calma. Calma é tudo que me sobrou depois de um capotamento na marginal. Ele ajeitou a mão no colo. Quando você quase perde tudo, aprende a não entrar em pânico por coisa que tem solução. Ela virou o rosto para ele. Queria perguntar sobre o acidente, sobre a cadeira, sobre tudo. Guardou as perguntas. Não era hora. O carro parou na frente de um prédio na Vila Nova Conceição. Fachada de vidro escuro, jardineiras na entrada, porteiro de terno. O homem abriu a porta com um "Boa noite, senhor Beneval", e travou quando viu Ana Júlia de vestido de noiva saindo do outro lado. Engoliu a surpresa e abriu caminho. O elevador subiu até o 12º andar. Porta aberta. Apartamento grande, pé direito alto, janelões com a cidade inteira brilhando lá embaixo. Móveis escuros, linhas retas, nada fora do lugar. Nenhuma foto na estante, nenhuma almofada amassada no sofá, nenhum sinal de que alguém vivia ali de verdade. Maximiliano entrou na frente, rodou a cadeira pela sala e apontou para o corredor. Quarto principal, última porta à direita. Fica lá, eu fico no outro. Ana Júlia não se mexeu. Ficou ali, no meio da sala, de vestido de noiva, com a bolsa na mão e os pés doendo dentro dos sapatos. Max, ele parou. Eu preciso que você me diga uma coisa. E preciso que seja verdade. Ele girou a cadeira. Ficou de frente para ela. Por que você fez isso? Eu já disse. Disse por cima. Agora me diz de verdade. Sem resposta bonita. Ele ficou quieto. Passou a mão na roda da cadeira devagar, para frente e para trás. Olhou para a janela. Depois de volta para ela. Eu fui naquela igreja porque não aguentava a ideia de ver você casando com o Fabrício. A voz saiu baixa, sem nenhum enfeite. Meu primo é um covarde. Sempre foi.
Eu vi ele tratando você na festa de noivado. Você rindo, tentando puxar conversa, e ele no celular te ignorando na frente de todo mundo. Naquele dia, eu já quis falar. Não falei. Hoje, quando ele fez o que fez, eu pensei, se eu ficar parado de novo, vou carregar isso comigo pro resto da vida. Ana Júlia engoliu o nó que subiu pela garganta. Eu não te pedi para se casar comigo. Não pediu, pediu ajuda. E essa foi a ajuda que eu tinha para dar. O ar ficou pesado na sala. Do lado de fora, uma ambulância passou com a sirene ligada. O som entrou pelas janelas e saiu, deixando o apartamento mais quieto do que antes. Isso aqui é um acordo. Ele continuou. Enquanto fizer sentido para os dois, a gente segue. Sem cobrança, sem obrigação. Você tem o quarto, tem a casa, tem o carro. Se um dia quiser ir embora, vai. Eu não vou segurar ninguém. Ela concordou com a cabeça devagar. Tem comida na geladeira. Ele completou. Fica à vontade. E saiu pelo corredor, sem olhar para trás. A porta do quarto dele fechou com um clique baixo. Ana Júlia ficou sozinha na sala. Tirou os sapatos. Os pés estavam vermelhos, inchados, marcados pela costura do couro novo. Sentou no sofá e encostou a cabeça no estofado frio. O celular vibrou no bolso do vestido. Renata. Amiga, pelo amor de Deus, você está bem? Estou num lugar seguro. Seguro? Ana, você casou com um homem que mal conhece? A internet está pegando fogo, estão postando foto sua, vídeo do altar, tudo. O estômago embrulhou. Rê, eu não consigo pensar nisso agora. Ele está te tratando bem? Fala a verdade. Ana Júlia olhou para o corredor vazio, para o quarto preparado para ela, para a geladeira cheia, para o silêncio do apartamento que não era ameaça, era espaço. Em 2 horas, ele me tratou melhor do que o Fabrício em 2 anos. Renata ficou muda do outro lado. Depois, soltou o ar. Qualquer coisa mesmo. Você me liga. Ana Júlia desligou. Ficou olhando para o teto branco, alto, distante. Passou a mão na barriga. A voz saiu mais firme do que ela esperava. E naquela hora, mesmo sem saber o que viria, ela acreditou em si mesma. Já era o bastante para dormir. Na primeira manhã, Ana Júlia acordou às 5h40 com o coração disparado, sem saber onde estava. O travesseiro era macio demais, o lençol cheirava a lavanda e pela janela entrava uma claridade diferente da que ela conhecia. Demorou uns 10 segundos para lembrar. Levantou, tomou banho, vestiu uma roupa simples, calça de moletom, camiseta velha, chinelo. Hábito de quem pegava metrô às 6h30 para trabalhar no escritório de contabilidade. Mesmo sem ter para onde ir, o corpo acordou no horário de sempre. Na cozinha encontrou café pronto, pão cortado na tábua, manteiga num potinho de vidro, 2 xícaras limpas no escorredor. Tudo arrumado, tudo silencioso. No terceiro dia, perguntou para Marta, a empregada que aparecia 3 vezes por semana. Baixinha, mãos grossas, sorriso fácil. Foi o Max que pediu para deixar tudo pronto? Marta não tirou os olhos do fogão. Pediu e mandou não fazer barulho, para a senhora dormir até a hora que quisesse. Ana Júlia ficou olhando para o café com a xícara quente entre as mãos. Olhou para o corredor. Porta do quarto dele fechada. Ele já tinha saído para o escritório na Faria Lima. O motorista buscava ele às 7. Nos primeiros 5 dias, eles quase não se cruzaram. Ele saía cedo, voltava no fim da tarde. Ela ficava no apartamento, andando de um cômodo para o outro, tentando ocupar espaço numa casa que não era dela. No segundo dia, ligou para a avó. Vó, eu estou bem. Bem aonde, criatura? Dona Lourdes não disfarçava. A voz saía espremida no celular velho que ela usava mais para receber ligação do que para fazer. Eu vi tudo no jornal. Aquele homem horrível te largou no altar e você casou com outro no mesmo dia. Foi mais complicado do que parece, vó. Complicado é minha artrite. Isso aí é confusão. Ana Júlia riu. O riso saiu sozinho, inesperado, e fez bem.
Ou ele está te tratando direito? A avó perguntou séria agora. Está. Cada um no seu quarto. Ele não encosta em mim, não cobra nada. Deixa comida, carro, tudo. Homem que não pede nada, ou é muito bom, ou está esperando o momento certo. A senhora desconfia de tudo. Eu sou velha, já vi de tudo. Dá no mesmo. Ana Júlia desligou com um sorriso na boca e uma coceira na cabeça. A avó tinha razão. Tanta generosidade sem cobrança não encaixava em nada que ela conhecia. Até sexta-feira. Maximiliano chegou mais cedo. O barulho da cadeira no corredor fez Ana Júlia levantar os olhos da revista velha que tinha achado na estante. Uma edição de 2020 de uma revista de negócios, com a foto dele na capa. Mais magro, mais novo, de pé. Ela fechou a revista rápido e enfiou embaixo da almofada. Oi, disse sem jeito. Oi, jantou? Ainda não. Quer japonês? Tem um aqui perto que entrega rápido. Pode ser. Ele pegou o celular, fez o pedido e guardou. Eu pedi salmão grelhado e edamame. E se eu gostar de feijoada? Aí amanhã eu peço feijoada. Ela deu um sorriso. Comeram na mesa da cozinha, um de frente para o outro. Sem televisão, sem celular. Ele usava o hashi com cuidado, os dedos firmes, mãos grandes, uma cicatriz fina no dorso da esquerda. Ela reparou e ficou com vontade de perguntar, mas perguntou outra coisa. O acidente. Como foi? Ele largou o hashi no prato, devagar. Olhou para ela. Marginal Pinheiros, 3 anos atrás. Um caminhão invadiu a pista e eu capotei 2 vezes. Falou curto, no mesmo tom de quem fala do trânsito. Perdi o movimento das pernas. Eu sinto muito. Não precisa. Eu estou vivo e descobri que pena não resolve problema nenhum. Ana Júlia ficou quieta, rodando o hashi entre os dedos. Você é sempre assim? Assim como? Direto, sem enrolação. O canto da boca dele levantou. Só um pouquinho. A cadeira de rodas tira a paciência para conversa fiada. Quando você perde as pernas, descobre rápido o que importa. Ela largou o hashi no prato e olhou para ele, de verdade, sem desviar. Naquele instante, viu uma coisa diferente. Não o empresário da revista, não o homem da cadeira de rodas. Viu um sujeito que tinha perdido muito e ainda assim estava ali, de pé, do jeito dele. Depois do jantar, ele foi para o quarto. Ela ficou na cozinha. O prato dele, limpo. O dela, pela metade. Pensou em Fabrício, que em 2 anos de namoro nunca sentou para jantar sem o celular na mão. Nenhuma vez. As semanas foram passando e a rotina se montou sozinha, sem combinado. Ana Júlia acordava cedo, tomava café, andava até o Ibirapuera e voltava antes do almoço. Maximiliano saía de manhã para o escritório e chegava no fim da tarde. Os jantares juntos viraram um hábito. Nenhum dos dois marcou, nenhum dos dois desmarcou. Simplesmente aconteceu. Ela reparava nos detalhes. A temperatura do ar-condicionado sempre certa quando ela voltava da caminhada. Nem frio demais, nem quente. Uma manta nova apareceu dobrada no sofá, daquele tecido macio que ela passava a mão sem perceber. As frutas na geladeira mudaram. Saíram as que ela não comia e ficaram só as que ela pegava. Ninguém perguntou, ninguém explicou. Uma noite, ela abriu o armário do banheiro e encontrou um creme para estrias. Nem tinha comentado com ele que a barriga estava coçando. Mas nem tudo era conforto. O celular de Ana Júlia tocava todo dia com mensagem de número desconhecido. Gente querendo saber se era verdade, se ela estava bem, se podia dar entrevista. Ela apagava tudo sem ler. Mas uma noite, antes de dormir, abriu uma por engano. Oportunista. Casou com deficiente por dinheiro. Fechou o celular e ficou olhando para o teto até o sono vir. E não veio. Numa terça-feira de manhã, Ana Júlia voltava da padaria com um saco de pão na mão. Tinha decidido comprar ela mesma, para fazer alguma coisa normal na vida, quando parou na calçada do prédio. 2 mulheres saíam do salão ao lado, unhas brilhando, cabelo arrumado,
Uma loira alta, uma morena de óculos escuros. Você viu a história da mulher que casou com o cadeirante? Disse a loira guardando o celular na bolsa. Vi. Casou com o rico para garantir a pensão do filho. Armação descarada. E grávida de outro. Imagina a cara de pau. Ana Júlia parou na calçada. O saco de pão amassou na mão direita. O sangue subiu para o rosto. Quis virar e falar alguma coisa, qualquer coisa. Mas a garganta fechou. Entrou no prédio de cabeça baixa. Subiu no elevador com os olhos ardendo. Largou o pão na bancada e foi para o quarto. Sentou na borda da cama e ficou olhando para a parede branca por 20 minutos. De noite, quando Maximiliano chegou, ela estava na sala. Roupa trocada, cabelo arrumado, livro aberto no colo, o rosto lavado de quem tentou apagar o rastro do dia. Boa noite. Não levantou os olhos. Ele parou a cadeira perto do sofá. Ficou ali uns segundos sem falar. O que aconteceu? Nada. Ana Júlia. O nome inteiro. Cada sílaba pronunciada devagar. Ela levantou o olhar. Está na sua cara, ele disse. Ela largou o livro. Umas mulheres na rua. Falando que eu armei tudo, que casei com você por interesse, que sou golpista. Soltou tudo de uma vez, rápido, antes de engolir de volta. Maximiliano não se mexeu, não ficou com raiva, não fez discurso. Ficou parado, olhando para ela com aquela atenção que ele tinha, concentrada, sem desvio. Você quer que eu diga que não liga? Ia ser bom, ia ser mentira. Eu sei que liga, está tudo bem ligar. Quem fala que não se importa está se enganando. Ana Júlia apertou o canto do lábio com o dente. Os olhos encheram de lágrimas. Eu só queria que as pessoas... A voz rachou. Eu sei o que você queria. Queria que entendessem sem precisar explicar. Ele rodou a cadeira mais para perto. Mas não vão entender. E você não deve explicação para quem não estava naquela igreja com você. Uma lágrima desceu. Ela limpou rápido, com a ponta do dedo, virando o rosto para o lado. Olha para mim, ele pediu. Ela olhou, os olhos molhados, o nariz vermelho. Eu sei quem você é. Eu sei por que você fez o que fez. E isso basta. O peito dela apertou de um jeito diferente. Não dor. Outra coisa. Uma coisa boa que não tinha nome ainda. Naquela noite ele ficou. Não foi para o quarto na hora de sempre. Sentou na sala com ela e ela ligou a televisão num filme antigo. Romance dos anos 90, desses de domingo à tarde. Ele reclamou da atuação do ator principal. Ela deu risada. Ele olhou para ela rindo e também sorriu. Você muda quando ri. Mudo como? Fica verdadeira. Ela desviou o rosto. As bochechas queimaram. Ninguém me dizia isso. Falou baixo, olhando para a tela sem ver nada. Fabrício dizia que eu ria alto demais, que incomodava. Maximiliano ficou quieto por 2 segundos. Depois, ele era surdo então. Ela virou para ele, a boca aberta, e começou a rir de novo. Dessa vez, soltou a risada inteira, sem segurar. Quando o filme acabou, ela disse boa noite e foi para o quarto. Fechou a porta. Encostou as costas nela. As mãos tremiam, mas não de medo. O coração batia forte. E ela sabia exatamente o motivo. O convite chegou na sexta-feira. Envelope bege, letras douradas, papel grosso, jantar beneficente nos jardins, organizado pela família Beneval. Presença obrigatória dos membros da família, impresso em itálico como ameaça educada. Maximiliano largou o envelope na mesa da cozinha sem abrir. Não vai? Ana Júlia perguntou com a xícara de café na mão. Vou. E você vai comigo. A xícara parou no ar. Max, essa gente me odeia. E metade deles me odeia também. Ele pegou o café. Se a gente se esconder, eles ganham. E eu não perco para ninguém sem jogar. Eu não tenho roupa para isso. Amanhã vem uma pessoa aqui te ajudar. Não discute. Ela quis discutir. Guardou. No sábado à noite, Ana Júlia entrou naquele salão nos jardins com o coração na garganta. Vestido elegante, justo na medida, discreto. Cabelo preso, brincos pequenos, maquiagem leve. A barriga de 6 meses aparecia, redonda e firme. Maximiliano ao lado.
Terno escuro, cadeira impecável, queixo levantado. O salão tinha lustre de cristal, garçom circulando com bandeja de champanhe e gente que se cumprimentava com um sorriso ensaiado. As cabeças viraram na hora que eles entraram. Os olhos desceram de Ana Júlia para o vestido, do vestido para a barriga, da barriga para a cadeira de rodas. Cabeça erguida, Maximiliano disse baixo, olhando para frente. Sempre. Ela obedeceu. Levantou o queixo e andou ao lado dele. Os primeiros minutos passaram. Cumprimentos formais, apertos de mão mornos, conversas sobre nada. Um casal perguntou a Maximiliano sobre o mercado. Uma mulher elogiou o vestido de Ana Júlia com um sorriso tão forçado que até os lábios repuxaram errado. Depois veio Odete. Apareceu pelo lado esquerdo vestido vinho, mesmo colar de pérolas, taça de vinho branco na mão. Parou na frente deles e olhou para Ana Júlia de cima a baixo, devagar, milímetro por milímetro. Maximiliano, cumprimentou o sobrinho com um gesto seco de cabeça. E você, a noiva abandonada. Risadas abafadas ao redor. Alguém tossiu para disfarçar. Ana Júlia cravou as unhas na palma da mão. Esposa, Maximiliano corrigiu. O nome dela é Ana Júlia e ela é minha esposa. Odete tomou um gole do vinho, lento. Querido, todo mundo nesse salão sabe como esse casamento aconteceu. Não precisa fingir. O salão baixou o volume. As conversas foram morrendo mesa por mesa. As pessoas se aproximaram devagar. Ninguém queria perder uma palavra. Maximiliano girou a cadeira na direção da tia. Os olhos dele estavam calmos, a voz pesada. Tia Odete, eu vou falar uma vez. E a senhora presta atenção. Essa mulher é minha esposa. Quem tiver qualquer coisa para falar dela, fala comigo. Diretamente comigo. Agora, se a senhora quer se queimar na frente de 100 pessoas, a escolha é sua. Mas eu não recomendo. Odete apertou a taça. O sorriso evaporou. Você está fazendo papel de ridículo, Maximiliano. E o seu filho? Que papel fez naquela igreja? A resposta veio rápida. Sem pausa, sem hesitação. O rosto de Odete endureceu. Ela olhou ao redor, todo mundo olhando, todo mundo ouvindo, e entendeu que cada palavra era um passo a mais no buraco. Virou nos saltos e saiu. O barulho dos sapatos no piso marcou cada passo até ela desaparecer no corredor. Ana Júlia soltou o ar. As mãos ainda tremiam. Virou para ele. Você não precisava ter feito isso. Precisava. Por quê? Porque você é minha esposa e ninguém vai te tratar assim na minha frente. Nem tia, nem primo, nem ninguém. A frase entrou nela e ficou. Desceu devagar, esquentou por dentro, ocupou um espaço que estava vazio há tempo. Um garçom passou com uma bandeja de champanhe. Ana Júlia pegou uma taça, mas não bebeu. Ficou segurando, olhando para o salão. As mesas redondas com toalha branca, os arranjos de flores, as pessoas que minutos atrás estavam assistindo ao vivo o poder da família Beneval rachar na frente de todo mundo. Uma mulher de vestido azul se aproximou com um sorriso tímido. Ana Júlia, eu sou a Cláudia, prima do Max, pelo lado da mãe. Estendeu a mão. Bem-vinda à família. Ana Júlia apertou a mão dela, surpresa. Obrigada. Ignora a Odete. Ela faz isso com todo mundo. Comigo também fez quando eu casei com o Bernardo. Cláudia deu de ombros. A diferença é que ninguém nunca respondeu para ela do jeito que o Max respondeu hoje. Isso vai dar o que falar por meses. Quando Cláudia se afastou, Maximiliano olhou para Ana Júlia de canto. Viu? Nem todo mundo é inimigo. Só 90%. 90% a gente aguenta. Na volta para casa, dentro do carro, ela ficou quieta, olhando as luzes da cidade passarem pela janela. Depois virou para ele. Obrigada. De verdade. Ele esticou a mão, segurou a dela, firme, sem pressa. Nenhum dos dois soltou até o carro parar na frente do prédio. Entraram no apartamento e o ar estava diferente. Mais quente, mais carregado. Ana Júlia tirou os sapatos na entrada.
Maximiliano trancou a porta e seguiu para o corredor. Ela foi atrás, sem pensar, os pés descalços no piso frio, o vestido ainda cheirando ao perfume do salão. Max, ele parou a cadeira. O que você fez hoje naquele salão? Ela se encostou na parede do corredor, braços cruzados contra o peito. Ninguém fez nada parecido por mim. Nunca. Eu não fiz por obrigação. Eu sei. E é isso que me bagunça. Ele girou a cadeira. Ficou de frente para ela. A luz da sala chegava fraca pelo corredor, cortando o rosto dele pela metade. Um olho iluminado, o outro na sombra. O que te bagunça? Ela demorou. Apertou os braços contra o corpo. Você. Esse jeito que você me trata. Eu passei 2 anos com um homem que não me defendeu de nada. Da mãe dele, dos amigos, de ninguém. E você, em poucas semanas, botou a cara na frente da sua família inteira. Por mim. E eu não sei o que fazer com isso. A voz dela baixou. Eu tenho medo de confiar, de abrir espaço e levar outro golpe. Eu entendo. Entende? Quando eu acordei no hospital depois do acidente, a primeira visita que recebi foi do Fabrício. A voz dele saiu firme, sem dó de si mesmo. Sabe o que ele perguntou? Se eu já tinha atualizado o testamento. Eu estava com a coluna quebrada e o meu primo queria saber da herança. Ana Júlia fechou os olhos por um segundo. O estômago revirou. Depois dele vieram outros. Sócios, conhecidos, todos com o mesmo olhar. Metade pena, metade cálculo. Queriam saber se eu ia durar, se ia continuar mandando na empresa, se precisava de tutor. Ele fez uma pausa. A única pessoa que me tratou como gente, sem fingir, sem medir, foi você naquela reunião. Eu nem lembrava disso direito. Eu nunca esqueci. Você apertou minha mão igual apertaria a de qualquer um. Discutiu comigo sobre uma planilha. Pediu café para mim quando o garçom passou. Coisa simples, coisa que ninguém fazia. Ana Júlia abriu os olhos. O corredor estava escuro, mas ela via ele com clareza. Cada linha no rosto, cada marca que os anos e a dor tinham deixado. Max, eu preciso saber uma coisa. Pergunta, você casou comigo por causa daquela reunião? Ou por causa do que aconteceu na igreja? Ele demorou 3 segundos, não de dúvida, de honestidade. Eu fui naquela igreja por causa da reunião, mas eu casei com você por causa de quem você é. Uma lágrima desceu pelo rosto dela. Ela limpou com a ponta dos dedos, virando o rosto para o lado, mas ele viu. Vem cá. Ela se abaixou. Devagar. Os rostos ficaram na mesma altura. A respiração dos dois se encontrou no escuro do corredor. Maximiliano levantou a mão e segurou o rosto dela. A palma quente na bochecha. O polegar perto da orelha, firme, mas sem pressa. Esperou. 1 segundo, 2. Ela não recuou. Ele se inclinou e a beijou. Devagar. A boca dele na dela, quente, firme, com gosto de café e de decisão. Ela fechou os olhos e colocou a mão no peito dele, o coração batendo rápido debaixo do tecido do terno. Ele também estava nervoso. A boca dela se curvou num sorriso no meio do beijo. Quando se separaram, ela ficou ali, agachada na frente dele, testa encostada na testa dele. Desde a igreja, ela disse baixo. Desde a igreja eu queria saber como era isso. E como é? Ela abriu os olhos. Olhou para ele de perto, tão perto que via cada detalhe, cada linha, cada cicatriz. É como chegar num lugar que eu não sabia que existia. Ele apertou a mão que segurava o rosto dela. Passou o polegar na bochecha molhada. Eu também não sabia, ele disse baixo. Achei que isso não era para mim. Ela levantou a mão e segurou a dele. Apertou. Ficaram ali, no corredor escuro, testa com testa, mão com mão, sem pressa de ir para lugar nenhum. Naquela noite, ele não foi para o quarto dele. Ficaram na sala, no sofá, ela encostada nele, a mão dele na barriga dela. O bebê chutou 1 vez, 2. Maximiliano ficou parado, com a palma aberta sobre a barriga, sentindo cada movimento. Os olhos arregalados, a boca entreaberta. Ele é forte, disse baixo. Puxou a mãe, ela respondeu. Ele olhou para ela de canto. Disso eu não tenho dúvida nenhuma. Ela riu
e encostou mais o corpo nele. Ele passou o braço por cima do ombro dela e os dois ficaram ali, com a cidade apagando as luzes do outro lado da janela e o bebê chutando entre eles, lembrando que a vida continuava, que era boa, que valia a pena. O interfone tocou numa quarta-feira de manhã. Ana Júlia estava na cozinha cortando uma maçã, faca na mão direita, a outra mão apoiando a barriga de 7 meses, quando Marta a atendeu. Dona Ana, tem um moço aqui embaixo. Fala que é o Fabrício. A faca parou no ar. Fala que eu não estou. Marta saiu, voltou meio minuto depois. Ele disse que espera, que precisa falar com a senhora. Ana Júlia largou a faca na bancada. Olhou para a maçã pela metade. Olhou para a barriga. Olhou para a porta. Pensou em ligar para o Max. Pensou em chamar o Dr. Eduardo. Pensou em fingir que não era com ela. Não fez nada disso. Manda subir. Marta arregalou os olhos, mas não discutiu. Fabrício entrou no apartamento olhando para tudo. Para os móveis, para o pé direito, para a vista. Os olhos iam de um canto para o outro, medindo, calculando. Estava magro, olheiras fundas, cabelo sem corte, barba por fazer. A camisa social amarrotada e uma calça jeans puída, longe do terno que vestia no dia da igreja. Ana, eu preciso conversar. Ela ficou do outro lado da bancada da cozinha. Não ofereceu café. Não ofereceu cadeira. Cruzou os braços por cima da barriga. Fala. Ele passou a mão no cabelo. Olhou para o chão. Olhou para ela. Eu errei. Sei que errei. O que eu fiz na igreja eu não devia. Minha mãe ficou na minha cabeça. Falou que o bebê ia ser problema. Que a família ia falar que eu estava jogando tudo fora. E eu fui fraco. Foi. A palavra saiu seca, sem raiva, sem drama. Fato. Ele piscou. Ana, me escuta, eu quero consertar, eu quero... Não. Antes dele terminar a frase, antes dele respirar, Fabrício recuou meio passo. Ana, eu escutei. Ela cortou. 2 anos. Escutei quando você desmarcava nossos planos porque sua mãe tinha opinião. Escutei quando ela me tratava como empregada nos almoços de domingo e você olhava para o celular. Escutei quando você disse que a gente ia esperar para contar da gravidez porque não era o momento. Ela soltou os braços. Deu um passo para frente. A bancada entre eles ficou menor. E escutei quando você me humilhou na frente de 200 pessoas e saiu andando. 2 anos, Fabrício. Eu escutei tudo. Agora... é a minha vez de falar. Ele abriu a boca. Nada saiu. Você escolheu a sua mãe. Escolheu a opinião dela, o conforto dela, a aprovação dela. Toda vez. E agora vem aqui nesse apartamento que não é seu pedir para consertar? Ela balançou a cabeça. Não tem conserto. Acabou no segundo em que você virou as costas naquele altar. Mas o bebê é meu filho. É seu filho. E quando ele nascer, você vai ter os direitos que a lei dá. Mas eu e você, acabou. O som da porta da frente, a chave girando. Maximiliano entrou rodando a cadeira devagar, a pasta no colo, a expressão calma de quem chegou do escritório. Parou na entrada da sala e olhou para a cena. Ana Júlia de pé, firme, braços ao lado do corpo. Fabrício no meio da sala, com a cara de quem tomou um banho gelado. Fabrício! A voz de Max saiu baixa. Normal. Acho que você já ouviu o que precisava. Isso é entre eu e ela, Maximiliano. Ela é minha esposa. Então é entre nós 3. Fabrício olhou de um para o outro. Procurou hesitação. Procurou dúvida. Procurou uma brecha. Não achou. Ana Júlia estava de pé, mão na barriga. Ombros retos, olhar fixo. Não abaixou a cabeça. Não desviou. Não era mais a mulher do altar. Vai embora, Fabrício, ela disse, sem levantar a voz. E não aparece aqui de novo sem avisar. Ele recuou. 1 passo, 2. Olhou para o chão. Eu vou falar com meu advogado. Fala, Maximiliano respondeu. O doutor Eduardo está esperando. E eu garanto, ele é melhor que qualquer um que você arrume. A porta fechou com um clique suave. O elevador zumbiu do lado de fora. Pronto. Acabou. Ana Júlia soltou o corpo.
As pernas cederam. Ela se apoiou na bancada com as duas mãos, curvou as costas e ficou ali, respirando fundo, o peso do dia inteiro caindo de uma vez. Maximiliano rodou até ela. Está bem? Ela levantou o rosto. Os olhos brilhavam, não de tristeza. Eu nunca falei assim com ele, nunca. Eu sei, e ele sabe, por isso saiu daqui desse jeito. Ela deu um sorriso cansado. Esticou a mão e segurou a dele. Preciso de um café. Eu faço. Você não sabe fazer café, Max. Eu sei ferver água e jogar pó no filtro. O resto é fé. Ela riu. Uma risada de verdade, dessas que saem do fundo e limpam tudo por dentro. O café passou. O cheiro tomou conta da cozinha. E ali, com a caneca quente entre as mãos e Maximiliano do outro lado da bancada, Ana Júlia teve certeza. O passado tinha acabado de bater na porta e ir embora de mãos vazias. E ela, finalmente, estava livre. Miguel nasceu numa terça-feira de manhã, no hospital do Itaim Bibi. 3 quilos e 200 gramas. O choro tomou o quarto inteiro. Alto, forte, bravo. A enfermeira limpou ele rápido e colocou no peito de Ana Júlia. O corpo dela doía inteiro. 8 horas de trabalho de parto, o suor grudado na testa. Mas quando o menino encostou na pele dela, tudo isso sumiu. Ficou só ele, pequeno, quente, vivo, com a boca aberta procurando. Camila, a obstetra, secou as mãos numa toalha e chegou perto. Perfeito, Ana. Tudo certo com ele. Agora descansa. Ana Júlia concordou, mas os olhos não saíram do menino. Contou os dedos, 5 em cada mão, 5 em cada pé. Passou a ponta do indicador na bochecha dele. Miguel se encolheu, apertou os olhos e agarrou o dedo da mãe com a mão inteira. Oi, meu filho, ela disse baixo. Eu estou aqui. A porta abriu meia hora depois. A enfermeira empurrou a cadeira de Maximiliano até o lado da cama. Ele parou ali e ficou olhando para o bebê. A boca fechada, as mãos no colo, os ombros travados. Quer segurar? Ana Júlia perguntou. Ele não respondeu na hora. A mão direita foi até a roda da cadeira, apertou, voltou para o colo. Max, quer segurar o Miguel? Eu nunca segurei um recém-nascido. Ninguém nasce sabendo. Abre os braços. Ele abriu. Devagar. Ela colocou o bebê no colo dele, ajeitando a cabeça no vão do braço. Miguel se encaixou ali e parou de se mexer. Os olhinhos fecharam. O corpo relaxou. Maximiliano ficou paralisado. Olhava para o rosto do menino com uma atenção que Ana Júlia nunca viu nele, nem nas reuniões, nem nos enfrentamentos com Odete, em lugar nenhum. As mãos grandes envolviam aquele corpo pequeno com um cuidado exagerado. Os dedos abertos, o polegar encostando de leve na bochecha do bebê. O queixo dele tremeu, só um instante, rápido, quase invisível. Ele apertou o maxilar, engoliu seco e levantou o olhar para ela. Ele é seu, Ana Júlia disse. Se você quiser, ele é seu. Maximiliano apertou o bebê contra o peito. Ele fechou os olhos e por um longo tempo o único som no quarto de hospital era a respiração curta do pequeno Miguel. Quando ele finalmente levantou o rosto, os olhos que costumavam ser frios e duros nas reuniões de negócios estavam com lágrimas. Ele olhou para o menino e depois para Ana Júlia, dizendo apenas: a partir de hoje, Ana, ele nunca vai precisar perguntar quem é o pai dele. Sou eu, e isso basta. As semanas seguintes foram as mais cansativas e as mais cheias da vida de Ana Júlia. Noites picadas, fraldas, mamadeira, o choro das 3 da madrugada que cortava o sono e não deixava voltar. Mas no meio disso tudo, os dedos de Miguel agarrando o polegar de Maximiliano. As madrugadas em que ela acordava e encontrava os dois na sala, Max com o menino no colo, embalando ele com o balanço da cadeira de rodas. Você devia estar dormindo, ela disse uma noite parada na porta da sala, de camisola e cabelo bagunçado. Ele chorou, não quis te acordar. Max, você precisa descansar. Quando ele dorme, eu durmo. Vai, volta para a cama. Ela não voltou. Sentou do lado dele no sofá,
Encostou a cabeça no ombro dele e ficou ali, os três juntos. São Paulo, dormindo lá fora. Dona Lourdes chegou no fim de semana. Mala enorme, panela de arroz doce e o abraço mais apertado que Ana Júlia tinha recebido na vida. O tipo de abraço que espreme, que balança, que cheira a sabonete e a amor verdadeiro. Deixa eu ver esse menino, a avó disse, antes de tirar o sapato. Pegou Miguel no colo com a segurança de quem já criou 5 filhos e ajudou com 10 netos. O bebê olhou para ela e ficou quieto. Dona Lourdes acariciou a bochecha dele com o polegar. Tem o nariz da mãe. Olhou para Maximiliano. E o jeito de olhar vai ser desse aqui. Max levantou uma sobrancelha. O jeito de olhar, Dona Lourdes? Firme, sem desviar. Ela ajeitou Miguel no braço. Esse menino vai ter a força do pai que ficou, não do que fugiu. Ana Júlia sentou do lado da avó. Vó, eu preciso te dizer uma coisa. Diz, filha. Eu estou feliz, de verdade. Não é acordo, não é arranjo. Eu amo ele, vó. Dona Lourdes olhou para Maximiliano. E você, moço? Ele olhou para Ana Júlia. O mesmo olhar do fundo da igreja, firme, sem desvio. Mas agora, com uma coisa a mais. Uma coisa que não estava lá antes. Eu amo ela. E amo esse menino. E vou cuidar dos dois enquanto eu viver. Dona Lourdes sorriu. Ajeitou o bisneto nos braços. Então está certo. Agora vai buscar um prato de arroz doce para mim, que eu vim de longe e estou com fome. Ana Júlia riu. Max riu. E Miguel, no colo da bisavó, dormiu tranquilo, sem saber que ali, naquela sala, a família dele tinha acabado de se completar. De noite, com a avó dormindo no quarto de hóspedes e Miguel quieto no berço, Ana Júlia segurou o rosto de Maximiliano com as 2 mãos e o beijou. Devagar, com certeza. Obrigada por ter ficado, ela disse, testa na testa dele. Obrigado por ter me escolhido. O apartamento que antes era frio e vazio, agora tinha barulho de bebê, cheiro de arroz doce e 2 corações que escolheram ficar. O Parque Ibirapuera estava cheio naquele domingo. Famílias na grama, crianças correndo, cachorros puxando coleira, vendedor de água de coco gritando preço. O sol castigava, mas a sombra das árvores grandes resolvia para quem sabia escolher o canto certo. Miguel corria atrás dos pombos com a alegria de quem acha que o mundo inteiro é quintal. 3 anos, cabelo escuro, olhos grandes, sorriso fácil. Tropeçou numa raiz, caiu de joelhos, olhou para a mãe com cara de espanto e levantou sozinho, sacudiu a bermuda e voltou a correr. Mãe, olha o pombo, gritou apontando para um que nem se mexeu. Estou vendo, filho. Não puxa o rabo dele. Ana Júlia estava no banco de madeira, óculos de sol, garrafa de água na mão, calça jeans, blusa branca, sandália rasteira. 32 anos, sem maquiagem, sem produção. O cabelo solto batendo no ombro. Maximiliano do lado, na cadeira de rodas. Camisa polo azul, a mesma postura reta de sempre. Mas quem olhasse com cuidado ia notar. As linhas ao redor dos olhos tinham mudado. Não eram de cansaço, eram de quem ri mais do que antes. Ele vai espantar todos os pombos do parque, Max disse, acompanhando o filho com os olhos. Puxou a bisavó. Dona Lourdes espantava galinha no quintal com 3 anos de idade. Isso explica muita coisa. Ela deu um tapa leve no braço dele. Ele segurou a mão antes que voltasse. Miguel apareceu correndo. Bochechas vermelhas, joelhos sujos de terra, sem fôlego. Pai, me leva naquela árvore grande. Qual? Aquela! Apontou para uma árvore enorme do outro lado do gramado. Sobe aqui. Miguel escalou o colo do pai. Perna por cima, mão no ombro, se ajeitou no colo e agarrou o braço de Max com as 2 mãos. Vai, pai! Maximiliano empurrou a cadeira com força. O menino jogou a cabeça para trás e gargalhou com o vento no rosto. Ana Júlia ficou no banco, olhando os dois se afastarem pelo caminho de cimento, a cadeira de rodas balançando, a risada do filho chegando cada vez mais distante. Pegou o celular.
uma mensagem do Dr. Eduardo. O processo de adoção foi aprovado. Miguel agora é oficialmente Noronha Beneval. Parabéns. Leu uma vez. 2. Na terceira, as letras embaçaram. Maximiliano voltou com Miguel dormindo no colo, a boca aberta, os dedos agarrados na camisa do pai, o rosto virado para o sol. Vencido pelo cansaço. Ana Júlia limpou os olhos com as costas da mão e mostrou a tela do celular. Ele leu. Ficou quieto. Olhou para o menino dormindo no colo. Passou a mão nas costas do filho, devagar, com o mesmo cuidado daquela primeira vez no hospital. Max! Ele levantou o rosto, os olhos estavam vermelhos. Ele já era meu filho, disse, a voz grossa. O papel só concordou. Ana Júlia encostou a cabeça no ombro dele. O menino entre os dois, dormindo sem saber que o mundo tinha acabado de assinar o que já existia há 3 anos. Ela passou a mão no cabelo de Miguel, macio, escuro, cheirando a protetor solar e grama. Sabe o que eu penso às vezes? Ela disse baixo. O quê? Que se o Fabrício não tivesse feito o que fez naquele dia, nada disso existiria. Nem nós dois, nem essa família. Max ficou quieto por uns segundos. Depois, então é a única coisa que eu agradeço ao meu primo. Ela riu. E o riso acordou Miguel, que abriu os olhos, viu o rosto do pai e se aconchegou de novo, fechando os olhos com a confiança de quem sabe exatamente onde está. Ficaram ali um tempo, o parque barulhento ao redor, gente passando, vida seguindo. Ninguém olhou 2 vezes para eles. Ninguém reconheceu a mulher que foi abandonada no altar ou o homem na cadeira de rodas que virou manchete. Eram mais uma família num domingo de sol. E era exatamente isso que queriam ser. Vamos para casa? Ana Júlia perguntou, ajeitando o cabelo atrás da orelha. Vamos. Dona Lourdes disse que ia fazer arroz doce. De novo? Ela diz que arroz doce resolve tudo. E resolve. Até agora não errou. Ela riu. Levantou do banco, pegou a bolsa e andou ao lado da cadeira dele. O cimento do parque passava embaixo das rodas com aquele barulho baixo e constante. Miguel dormia no colo do pai com o rosto virado para o sol. Tranquilo, solto, do jeito que só criança que se sente segura consegue dormir. Na saída do parque, Ana Júlia parou. Olhou para trás, para o gramado, para os pombos, para a árvore grande. O que foi? Max perguntou. Ela olhou para ele, para o filho, para o céu de São Paulo, que naquele domingo estava mais limpo do que o normal. Nada. Sorriu. Só estou olhando para minha vida. Ele esticou a mão. Ela segurou. E os 3 foram para casa. Minha querida ouvinte, sabe, enquanto eu escrevia essa história para vocês, fiquei pensando em quantas vezes a vida tenta nos deixar no chão, como se fôssemos aquelas rosas amassadas no tapete da igreja. Mas a Ana Júlia nos ensinou uma coisa preciosa. A nossa dignidade não depende de quem vai embora, mas de quem a gente escolhe ser quando a porta se fecha. O Maximiliano não trouxe apenas um sobrenome ou uma casa bonita. Ele trouxe o que muitas de nós passamos a vida inteira procurando. O respeito que não precisa de barulho. Ele olhou para uma mulher ferida e viu